E olha só, agora eu vou fazer contato direto com o Rodrigo Licurgo. É isso mesmo, vamos fazer contato com ele, por quê? Ele já tem um destaque super importante para nós. O assunto de hoje interessa muitas pessoas, não é mesmo, Rodrigo? Bom dia! Oi, Cris. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Sabe aquela história do pensamento que nunca para? Quando você vai deitar pra dormir à noite, você fica ali, o pensamento parece que não veio deitar com você, você ainda tá pensando no que aconteceu naquele dia, ou já tá planejando o dia seguinte. É justamente sobre essa inquietação, sobre essa ansiedade que pega todo mundo uma hora ou outra, que a gente vai falar um pouco mais no destaque. Daqui a pouco a gente convidou até uma psicóloga que vai ajudar a gente a entender isso melhor e como a gente se livrar aí desses pensamentos, dá pra dizer, quase sabotadores. Eu volto contigo daqui a pouquinho, Cris. Exatamente, muito bacana o assunto de hoje. Daqui a pouquinho, hein, gente, daqui a pouquinho o Rodrigo volta. Tem tudo a ver com o assunto que eu vou trazer para vocês agora. Após um turbulento 2022, né, por conta da pandemia, guerras, eleições, os casos de ansiedade e depressão dispararam em todo o mundo. Por isso, a busca pela saúde mental deve ser um importante propósito para esse ano. Especialistas dizem que é possível adotar medidas simples do dia a dia para favorecer a saúde da nossa mente. Flexibilidade de um gato. A saudação ao sol. As posturas de yoga devolveram a Daniela o equilíbrio da mente. Uma busca que não é só dela. Veja esta aula. De manhã, cedinho. O verde do parque perfumado pela chuva que já caiu. Tudo colabora para a paz interior, tão necessária quando o mundo aqui fora está um caos. 2022 foi mesmo intenso. Guerra, protestos, desrespeito, despedidas, incertezas, fome. Haja saúde mental. Nos últimos anos, temos sido desafiados a manter a calma, a tranquilidade, e nem todos conseguiram. Desde o início da pandemia, nós tivemos um aumento da prevalência de depressão e ansiedade em todo o planeta. Aqui no Brasil, também aumentaram expressivamente os atendimentos relacionados à saúde mental. Agora, em 2023, que tal respirar? A sugestão não é minha, mas da Monja Coen, missionária da tradição zen budista no Brasil. Não é mágica, não. É fisiologia do corpo, oxigenação das células. E aí você pode olhar a problemática da vida, as questões, as dificuldades, as contas, os relacionamentos que estão complicados, já com o seu coração tranquilo. A verdade é que nem sempre estamos preparados para tanta coisa ao mesmo tempo. O que gera frustrações, explica este psicólogo, doutor pela PUC do Rio Grande do Sul. É preciso atenção às nossas reações, buscar ajuda profissional e ter autocuidado. Vai desde o cuidado com o exercício físico, com a alimentação, com o sono, com a questão do controle financeiro, com a questão de metas profissionais, né, de carreira. A Daniela buscou todos esses caminhos. Além da yoga e da meditação diárias, faz terapia. Tudo ajudou a enfrentar a depressão após um relacionamento abusivo e também a morte de familiares e amigos pela Covid. Passei a ser mais grata por tudo que me acontece, né? E foi um processo de transformação. Que bom! E uma última reflexão para todos. Nada nos traz mais felicidade do que fazer os outros felizes. Se a gente olhar só para as coisas prejudiciais, vamos ficar todos deprimidos. Mas tem coisas bonitas acontecendo também. O negócio, gente, é deixar o pessimismo de lado, né? Já começando por aí. Se é muito negativo, tenta dar uma afastada, tenta filtrar o seu ciclo de amizades, por exemplo, porque suga energia. Eu acredito muito em questão de energia, então a gente tem que dar uma pausa, sabe? Ser grato pelas mínimas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Só o fato da gente estar respirando já é um motivo imenso para agradecer, né? E ainda falando sobre saúde mental, tem um post circulando nas redes sociais que eu tenho certeza que serve para muita gente. Solta a imagem aí pra gente. A vida não pode ser só trabalhar e pagar contas. Nós precisamos de uma válvula de escape
para não surtar. É sobre isso, gente, que nós vamos falar agora. Eu quero chamar já para essa conversa o Rodrigo Licurgo, que está aqui do meu lado, ó. Sabe por quê? Ele está com a psicóloga, a Michele, e vai dar dicas, inclusive, para que as pessoas não fiquem enlouquecidas com essa rotina do dia a dia, que já é pesada, né? Então, Rodrigo, isso serve para muita gente, né? Na nossa profissão mesmo, a gente tem que parar um pouquinho e dar uma respirada, né? Porque acelerada a gente já é por natureza, não é mesmo? Bom dia novamente. Oi, Cris Neres, bom dia pra você mais uma vez, bom dia pra todo mundo aí que tá com a gente. É isso mesmo, né? Depois que a gente fica adulto, em um dia ou outro a gente já pensou que a vida era isso mesmo, né? Ela era trabalhar e pagar boleto. E aí, como a vida não pode ser só isso, a gente convidou a Michele Ribeiro aqui, que é psicóloga, que vai bater um papinho com a gente agora e explicar como é que a gente pode fazer para lidar com todos esses sentimentos, essa loucura toda que a gente vive e mesmo assim tentar viver o mais em paz possível. É isso mesmo, Michele, tem jeito da gente lidar com todos esses sentimentos aí de uma forma mais tranquila, mais leve? Bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando agora. Eu acho interessante essa reflexão sobre a vida não ser só isso, mas é também isso, né? Porque se a gente para pensar nisso, já significa que, peraí, eu não estou no caminho certo. Se eu estou refletindo se a vida é só isso, é porque alguma coisa está errada comigo, né? E é interessante a gente ficar atento a isso, porque se eu estou insatisfeita, se eu estou sentindo uma tristeza, se eu estou sentindo uma ansiedade, um processo mais melancólico, indica que eu estou fazendo algo que não está compatível com a minha essência. Então, se eu sei o que eu gosto muito de fazer, se eu sei que eu estou usando, né, todas as minhas potencialidades, os meus pontos fortes na atividade que eu executo, seja profissionalmente ou no meu dia a dia, e eu estou usando todos os conhecimentos que eu tenho, que eu adquiri, que eu busquei, muito provavelmente eu estou muito satisfeita e eu estou feliz. Eu estou plena profissionalmente ou, enfim, na minha vida de uma maneira geral. Agora, se eu não estou alinhada com tudo isso, provavelmente virão insatisfações. E aí, o que acontece? Se a gente acrescenta a rotina robótica, sabe aquela rotina robotizada, automático, eu só trabalho, vou para casa, levo os filhos para a escola, volto e não olho para mim, eu estou olhando mais para as pessoas ao meu redor, mais para o que eu tenho que desempenhar, sem ter um objetivo muito claro, que está alinhado comigo, a tendência é eu desanimar, eu ter ansiedade, e tudo isso que a gente falou antes. Então, qual que é a ideia? Quanto mais a gente estiver convergente com tudo isso que eu falei, né? O que eu gosto muito de fazer, os meus pontos mais fortes e os conhecimentos que eu tenho. Se eu alinho essas três coisas, vamos chamar que isso é a chave para a satisfação pessoal, esses três elementos. Se eu alinho tudo isso, se eu busco a convergência disso tudo, eu tenho muito mais plenitude na minha vida. E aí, para a gente não entrar nessa robotização, exige que a gente pare, reflita, né? E eu vejo que isso aconteceu muito nesse processo da pandemia. As pessoas começaram a ver pessoas indo embora de uma maneira tão, né? Foi tão impactante para todo mundo, que as pessoas começaram a refletir, nossa, amanhã pode ser que eu não esteja aqui. Será que eu estou satisfeito com tudo que eu estou fazendo? E esse questionamento deveria ser uma constante na vida de todo mundo. É importante conseguir desligar um pouco, saber desligar um pouco dessa loucura toda e olhar para dentro assim mesmo, como você disse, ter um autoconhecimento? É possível, com certeza. Essa busca por, que nem a gente viu aí no VT que vocês passaram, né? Yoga, meditação, você ter uma qualidade de vida de forma equilibrada. Porque assim, a gente não pode fazer só pelo outro, a gente também tem que olhar pra gente. E a tendência da robotização, do viver no automático, é a gente olhar mais para fora e fazer as coisas sem pensar. Então, quanto mais a gente parar, ter momentos de lazer além do trabalho para não entrar num burnout, porque se a gente trabalha muito, a gente vai acabar entrando num estresse, numa estafa, e a gente vai adoecer. Então, qualidade de vida é sinônimo de equilíbrio. Eu preciso ter lazer, trabalho, né, para eu não entrar nessa ansiedade maluca, né? Dá para caminhar e levar tudo junto e ter uma vida bem sucedida, relacionamentos de sucesso, ter sucesso no trabalho, dá para levar tudo junto então. Dá para levar, mas a gente precisa
dar essa pausa, refletir, olhar para dentro. Isso é saúde mental, né? Então a gente buscar esse equilíbrio é a nossa meta para ter uma qualidade de vida. Legal, doutora. Muito obrigado. Vamos começar a praticar isso aí, né? Deve Com ser uma certeza. coisa de todos os dias, né? E aí, Cris Neres, dá uma pausa, olhar pra dentro. Você que é super tranquila, nada ansiosa, acha que vai ser fácil? A vida de adulto é uma dificuldade, né? Super, super. Eu costumo brincar que eu tenho saudade da minha infância, quando eu não sabia ainda o que era boleto. Eu acredito que você também. Com certeza, Cris, mas dá pra gente ir levando, né? Dá pra gente, como a psicóloga disse, ir separando as coisas e viver cada coisa no seu momento, né? Não dá pra viver só de responsabilidade. Vamos ser felizes um pouquinho também, né? Exatamente, que a vida não é só conta não. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, psicóloga Michele. Vamos tirar o pé do acelerador um pouquinho, né, gente? Ó, uma dica é o quê? Você reunir a galera em casa, sabe? Fazer aquele churrasquinho, good vibes, sabe? Toma uma de vez em quando, dá uma aliviada. E se estiver muito estressado, tira o pé, dá uma respirada funda e começa tudo de novo. É isso aí.